Olá, turminha, tudo bem? Hoje vamos fazer aqui uma revisão de todo o conteúdo de história que vai cair na avaliação que vocês vão fazer aí na próxima quarta, tá? Pois bem, como eu disse, é apenas uma revisão porque nós já trabalhamos tudo isso durante essa unidade. Então, nós vamos começar falando um pouquinho sobre os povos indígenas da América, que são os astecas, os maias, os incas e também não podemos esquecer dos indígenas brasileiros. O povo asteca, né, começando com os astecas, o Império Azteca ele não era uma unidade política e eles se originaram ali na América do Norte, se instalaram no Vale do México em 1325 e ergueram aí a cidade de Tenochtitlan. Já os maias, eles eram originários das montanhas da Guatemala, onde foram encontradas aí as suas cidades mais antigas. Falando um pouquinho sobre os incas, um mito diz que os incas eles tinham uma origem divina e por isso eles eram chamados filhos do sol. Os incas, eles não inventaram a escrita, mas eles possuíam um interessante sistema de registro que era o quipu. Esse quipu era um cordão onde tinha amarrado vários nós e através desses nós eles realizavam ali, eles organizavam ali os seus cálculos, os seus produtos e os seus objetos. Já os indígenas brasileiros, né? Se nós formos compararmos os povos indígenas entre si, nós vamos perceber que há diferenças e semelhanças entre eles. Falando um pouquinho sobre o mundo grego e a democracia, os europeus eles criaram o termo antiguidade clássica para se referirem à Grécia e também à Roma antigas, mas só que a definição ela foi ampliada e hoje inclui também a América, a África e todo o restante do continente asiático também. A Grécia Antiga, ela localizava-se em sua maior parte no sudeste da Europa. A cidade-estado grega, ela era bem diferente das cidades de hoje, sabia disso? Lá era um espaço de decisão coletiva e também de festividades e o culto comum às divindades. Os primeiros tempos da história da Grécia são conhecidos como período homérico, e a cidade-estado grega ela se desenvolveu às margens do mar Mediterrâneo e em um ambiente de grandes mudanças com a difusão do uso do ferro, a arquitetura em pedra, o cavalo de guerra, as construções monumentais, o uso da escrita alfabética, a pintura, né? E também a fabricação dos artigos de bronze. Agora, falando um pouquinho sobre a formação das cidades-estados gregas, Atenas e Esparta. Vamos pegar aqui as características principais de cada um, tá? Atenas ela foi fundada pelos jônios por volta do século X a.C., numa colina que ficava ali a poucos quilômetros do mar. A região ela tinha bons portos naturais, o que fez com que os atenienses eles praticassem a pesca e também o comércio marítimo. Já Esparta, ela foi fundada pelos dórios e estava localizada na Ática, no Peloponeso. E diferente de Atenas em relação ao seu modo de governo, ela estava situada ali entre altas montanhas e não tinha saída para o mar. Desde o começo da sua história, mais parecia um acampamento militar. Então, a gente vai ver que os espartanos eles tinham todo esse jeito militar. Agora, falando um pouquinho sobre a formação de Roma, monarquia. E quando falamos da formação de Roma, nós não devemos esquecer de falar sobre uma lenda que vem falando, né, sobre como foi que Roma nasceu, né? Então, a Roma atual ela é muito diferente da Roma antiga. E ao longo dos tempos, né, incêndio, construções e reconstruções deram outro aspecto para a cidade. E segundo a lenda, Roma ela foi fundada por Rômulo e Remo, né, que eram dois irmãos gêmeos, né, eram filhos gêmeos aí do deus Marte e da Rea Sílvia. Então, quando eles nasceram, esses dois irmãos, Rômulo e Remo, eles foram atirados no rio Tibre, né? E quando eles foram atirados no rio, apareceu uma loba que os salvou, os amamentou e também os protegeu até eles serem recolhidos por um casal de pastores, né? Quando eles ficaram adultos, eles retornaram à cidade natal de Alba Longa e começaram a adquirir terras para fundar uma nova cidade que seria Roma. Só que aí, após uma discussão, Rômulo acabou assassinando o Remo.
e aí ele tornou-se o fundador e também primeiro chefe da cidade, a qual atribuiu o nome de Roma. Agora, falando um pouquinho sobre a República Romana, a palavra república significa coisa do povo, ou seja, coisa pública, e com a proclamação da República, os patrícios eles controlavam o poder, ocupando aí os mais altos cargos do governo, e a República Romana ela passou a ser governada por magistrados, pelo Senado e também pelas assembleias. Os plebeus era a maioria em Roma, e como cidadãos eles pagavam impostos e serviam ao exército, mas eles não podiam exercer nenhum cargo importante no governo romano. Outra coisa, o casamento entre plebeus e patrícios também era proibido, mas aos poucos os plebeus, diante de várias lutas, eles acabaram aí conquistando alguns direitos. E dentre esses direitos nós temos aqui o tribunato da plebe, onde os plebeus eles ganharam aí o direito de eleger um tribuno da plebe, né, onde defendia os interesses da plebe e podia anular leis que fossem contrárias a esse grupo social. Tinha a lei das 12 tábuas, né, que foram as primeiras leis escritas da história de Roma, né? Então, essas leis ficava mais difícil para os patrícios interpretá-las conforme os seus interesses. Tem também a lei da Canuleia. Essa lei, ela permitia o casamento entre patrícios e plebeus. Lembra que eu falei que era proibido? E também tinha as leis licínias sextias, né? Que era uma lei que determinava que um dos dois cônsules tinha que ser plebeu. E outra cancelava parte da dívida, né? Que os plebeus tinham ali com os patrícios. Falando um pouquinho sobre a expansão territorial de Roma, os romanos eles estavam muito acostumados a guerrear para se defender de seus vizinhos, mas com as lutas sociais, as conquistas dos plebeus e o aumento da participação política da plebe, os romanos eles passaram a guerrear com dois outros objetivos, que era a conquista de terras e o controle da rota do comércio. Então, após a conquista da Península Itálica, Roma passou a disputar a liderança do controle do comércio ocidental com uma outra potência da época, que era Cartago. Então, a disputa deu origem a 3 guerras entre Roma e Cartago, e entre elas estavam aí as guerras púnicas, né? Então, Roma queria aí a liderança, queria liderar o controle do comércio ocidental. Falando um pouquinho mais sobre o Império Romano, na época de sua máxima extensão, o Império Romano ele tinha aí 60 milhões de habitantes e abrangia terras de 3 continentes, Europa, Ásia e também África. E no início, o território do Império, de uma ponta a outra do Mediterrâneo, havia uma grande diversidade étnica e religiosa. Além dessa variedade, havia também grande diversidade de origens e grupos sociais, como italianos, estrangeiros, livres, escravos e também libertos, que habitavam as cidades do Império. Então, nessas cidades, o poder romano exercia sua autoridade, decidia pela paz ou pela guerra e cobrava impostos, e todos cultuavam também o imperador. O Império Romano também era um império do latim e da literatura. Vocês sabiam que na escola romana, as elites das províncias romanas, eles aprendiam a escrever em latim, a ler Virgílio, a cultuar o imperador e também a construir habitações à moda romana. Então, a gente vai observar que a escola aqui não era um direito de todos. Falando um pouquinho sobre a cultura romana e suas contribuições para a atualidade, foram muitas, mas vamos falar um pouquinho do latim que surgiu no Lácio, né? A região onde foi construída a cidade de Roma. Com a expansão militar romana, o latim falado pelos soldados e camponeses romanos foi se misturando ali à língua dos povos conquistados. Então, dessa mistura, formaram as línguas neolatinas, como o português, que nós falamos, o espanhol, o italiano, o francês e também o romeno. Falando sobre os povos e culturas do Mediterrâneo, falando um pouquinho sobre a desagregação do Império Romano. A partir do século III, uma crise ela foi prolongada aí e foi motivada por fatores internos e externos e acabou desorganizando o Império Romano, contribuindo então para a sua desagregação. Internamente, a crise era causada pelos gastos crescentes do Império Romano para conservar províncias, pagar funcionários e também manter soldados em toda a sua extensa fronteira.
Já falando um pouquinho ainda sobre os povos e culturas do Mediterrâneo, nós vamos falar um pouquinho sobre a ascensão do cristianismo. Então, segundo o Novo Testamento, Jesus, filho de Maria e José, nasceu em Belém, que era ali um lugarejo próximo a Jerusalém, na Judéia, né? Que na época era uma província do Império Romano sob o governo de Otávio Augusto. E aí, aos 30 anos, Jesus ele começou a pregar as boas novas da salvação, o amor ao próximo e a igualdade entre as pessoas. Ele prometia a vida eterna, afirmando ser o Messias que traria a felicidade eterna a quem merecesse, propondo aí a adoração a um só Deus, único e universal, opondo-se então aos vários deuses romanos, porque eles eram politeístas, né? E quando Jesus palmitou aqui na Terra, Jesus pregava o monoteísmo, lembrando que só existia aí um único Deus, né? O Deus criador e poderoso. Então, agora que vocês já estão espertos na revisão, para fechar essa revisão com chave de ouro, vocês vão fazer essa atividade, ok? A primeira questão, vocês vão dizer quais são os povos originários da América. A segunda questão, a cidade-estado era igual ou diferente das cidades de hoje? Explique. Onde se situavam as cidades de Atenas e Esparta? Segundo a lenda, como se deu a formação da cidade de Roma? Quinta questão, quais foram as leis que os plebeus conseguiram por meio, né, de muitas lutas para garantir os seus direitos? A sexta, o que motivou as guerras púnicas? A sétima, o que os alunos aprendiam na escola romana? A oitava questão, onde surgiu o latim? A nona questão, quais foram os motivos da desagregação do Império Romano? E a 10ª e última questão, o que Jesus pregava para conseguir atrair judeus pobres como seguidores? É isso aí, turminha, estudem e qualquer dúvida é só me chamar.